E aí, Hulk na área, beleza? Pessoal, estamos começando agora no nosso canal no YouTube um novo quadro onde nós vamos explicar as diferenças entre ambientes, materiais, onde a gente vai transcorrer aí no mundo da construção civil em geral, principalmente na parte de interiores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre pedras sintéticas, pedras naturais e porcelanato e a diferença entre elas e como você pode utilizar em cada ambiente. Então, vamos para a vinheta. Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre o que é pedra sintética, pedra natural, porcelanato e a diferença entre elas. Vamos começar com as pedras naturais, que são os granitos e os mármores, que vêm da natureza e estão na natureza já há milhões de anos. Eu sempre falo para o cliente, sempre pergunto para o cliente, antes do cliente fechar com a gente, nós somos porcelanataria, sobre o que é mais importante além do preço e o que ele deseja para o ambiente dele. Então é sempre importante deixar claro para cada cliente, porque cada um tem uma necessidade. E é preciso a gente saber atender essa necessidade. Não é porque a gente é porcelanaria que a gente sempre vai tentar diminuir a marmoraria. Não, nós somos parte de um grupo onde há competição, mas a gente precisa entender que cada cliente tem a sua visão, cada cliente tem a sua necessidade. Então a gente, como porcelanataria, a gente não pode excluir também o papel importante das marmorarias, né? Então vamos falar um pouco sobre o granito, que é uma pedra natural. O granito tem a sua utilidade, são rochas, né, que são extraídas da natureza e tem a sua utilidade também na área de decoração. E algumas pedras, elas têm a sua especificidade. Mas eu vou falar de uma maneira geral a questão do granito. O granito, ele pode ser usado na cozinha, no banheiro e também soleiras de janelas e portas peitoris, né? E ele tem um preço mais baixo em relação a alguns mármores e mármores sintéticos, né? O granito, ele tem uma alta porosidade. Por que alta porosidade? É a capacidade de absorção desses materiais, como químicos e materiais orgânicos que é usado na cozinha, principalmente nos banheiros. Né? Falando um pouco do granito, pelo fato de ele ter uma alta porosidade, ele absorve mais esses materiais e com o tempo pode se manchar. Então veja nessa imagem agora aqui. Então, como eu falei, o granito ele tem alta absorção, então com o tempo ele absorve gordura, ele não é resistente à mancha de vinho, algumas bebidas, sucos de limão. Então isso com o tempo vai entranhando na peça e vai estragando a sua pedra. Então muitos dos arquitetos não indicam o granito para a cozinha, para a área que tem gordura e para a área que que é muito usual, né? Então os granitos têm perdido seu espaço em cozinhas. Eles têm sido usados muito em peitoris de janela, soleiras, né? Essa parte do acabamento mais simples da obra, pelo fato de ser um pouco mais barato, menos custoso, menos oneroso para a obra. Então agora nós vamos falar também dos mármores. Nós temos os mármores naturais e os mármores sintéticos. Vou dar um exemplo aqui, o Bege Bahia. Bege Bahia é um mármore natural, extraído da natureza. E ele foi muito usado antigamente, né? Tudo antigamente usava o Bege Bahia. Então a gente vê hoje, com o passar dos anos, esses materiais tendo que dar muita manutenção. Esses materiais tendo que sempre restaurá-los. Então, o que a gente sempre tem visto em obra? Os materiais sintéticos. Agora, partindo para os materiais sintéticos, né, que são materiais diferentes do mármore da natureza, são os mármores fabricados. Então, você tem mais possibilidade de cores, você tem uma uniformidade maior da cor, né, mas só que esses materiais não são recomendados para a cozinha. Na verdade, poucos mármores, tanto natural quanto sintético, são recomendáveis para a cozinha. A maioria dos arquitetos não recomendam mármores
tanto o sintético quanto o natural, quanto da natureza, para a cozinha. Porque eles, além de ser frágeis, né, alguns deles tem que colocar até reforço de tela ou de ferro para poder eles se comportarem bem nas superfícies do ambiente. Eles, com o tempo, absorvem mancha, amarelam com o tempo, há corrosões nele com o passar dos anos e requer muita manutenção. Então, os mármores, tanto sintético quanto natural, eles precisam de uma atenção maior, tanto para banheiro, tanto para cozinha. Vou deixar aqui nas imagens, algumas imagens de mármores com o passar do tempo que aconteceram, tanto de Bege de Bahia quanto natural. Agora nós vamos passar e explicar um pouco sobre o quartzo e o porcelanato, que é o que a gente mais compete aqui na nossa porcelanataria. Então, vamos lá. O quartzo, ele é uma pedra super resistente, né? É uma pedra que não mancha com facilidade e não risca com facilidade. É um material de dureza maior, né? Um material tanto usado para cozinha, quanto para banheiro, quanto para peitoris e para soleiras. Mas pelo fato do alto custo do quartzo, ele é usado mais em cozinhas e algumas indicações para banheiro. Isso por conta do, como eu falei, do custo. Ele é bem custoso em relação ao mármore e ao granito. O granito é mais barato, o mármore é um pouco mais caro e o quartzo é uma das pedras mais caras que a gente tem no mercado. Então, já falando também do porcelanato, eu quero comparar essas duas peças, esses dois materiais. O quartzo, ele tem, como eu falei, resistente à mancha, e o porcelanato também é resistente à mancha. Mas só que o porcelanato é um pouco mais resistente. Por quê? Ele não é só resistente à mancha, como a temperatura, como também o sol. Constante temperatura, altas todo dia. Um exemplo, o quartzo ele é bom para uma área de cozinha, uma área fechada, uma área onde não pega sol. Já o quartzo, para uma área externa, um exemplo, um quartzo mais claro, um quartzo branco, um quartzo com fundo branco, com algumas variações, ele não é muito utilizado em área gourmet. Então, se você quer uma decoração maior na sua área gourmet, o quartzo não é indicado para isso. Se eu fosse o cliente, eu optaria pelo porcelanato. Por quê? Se você quer uma peça mais clara na sua área gourmet, onde vai pegar sol, onde tem uma usabilidade maior, você vai ter uma ótima recomendação do porcelanato. Por quê? Ali você não vai ter absorção, vai ser mais resistente do que o quartzo a manchas. O porcelanato ele foi feito, na verdade, para a área externa, para pegar sol. Então você imagina, quando você tira esse porcelanato do chão de uma área externa, você coloca numa bancada, ele vai durar infinitamente mais. Então você tem, além do benefício do porcelanato ser mais resistente à temperatura, às variações do tempo, a risco, a mancha, você também tem um custo. Quem aqui gosta de economizar? Eu gosto de economizar, não é? Então eu também pensando como cliente, eu gostaria de economizar nos materiais, mas sem perder o benefício. Então, se a gente for parar para analisar, o quartzo é muito bom, mas só que em relação ao custo e ao benefício, a gente vai ver que o porcelanato ele vence também nesse quesito. Então, eu sempre falo para o cliente, vou dar um exemplo bem raso aqui. Se eu quero na minha área gourmet uma sofisticação maior, se eu quero para minha área gourmet uma resistência maior e não quero gastar muito, eu optaria pelo porcelanato. Agora, se eu quero uma coisa mais simples, eu não ligo para tanta decoração, para tanta beleza, eu colocaria o preto São Gabriel. Eu colocaria uma pedra natural, um granito natural mais em conta, porque ali eu não vou querer gastar muito, eu vou querer algo mais simples, eu vou querer algo mais rápido. Mas se eu quero uma sofisticação maior para minha área gourmet, eu colocaria o porcelanato. Agora, pegando o porcelanato e transferindo para outros locais dentro da sua residência, como cozinha, como banheiro, como peitoril, como soleira, agora a gente vai falar um pouco desse detalhe, abrangendo mais o porcelanato, sobre o custo e o benefício dele em relação aos outros ambientes da sua obra, principalmente peitoril, janela e soleira. Eu não utilizaria o porcelanato para peitoril de janela e soleira.
De maneira alguma. Eu colocaria justamente o granito mais barato, o mármore de repente mais barato, para custear essa obra de uma maneira mais inteligente. Tanto é que a nossa empresa aqui, ela trabalha mais com acabamentos de mesa, bancadas, nichos, bancadas de área gourmet. Não trabalhamos com soleira nem peitoril, porque a gente tem essa necessidade do granito na obra, do mármore na obra. Então, a gente sempre indica para o cliente, para peitoril de janela, soleira, a questão do granito, a questão do mármore, para poder ele estar resolvendo o problema dele rápido na obra e de uma maneira inteligente. E agora, falando um pouco sobre porcelanato na cozinha, na área interna, é a mesma questão da área gourmet. O porcelanato vai atender muito bem essa área. Por quê? Você ali tem um ambiente onde vai usar bem, vai cair suco de uva, vai cair vinho, vai cair café. Se você tem uma alta temperatura ali em questão ao fogão, ao forno, e o porcelanato ele tem alta resistência em temperatura, onde você vai ter um custo-benefício e vai ter uma longevidade da sua peça, tá? Então vamos agora partir para os banheiros. O porcelanato utilizado nos banheiros tem um alto benefício, porque você vai, ao invés de gastar com o quartzo, de repente, o mármore sintético, onde os custos são elevados para o banheiro, você pode optar pelo porcelanato, onde não tem nenhuma contraindicação. Você imagina, pensa comigo, o Bege Bahia, que é um mármore natural, onde o mármore se estraga muito, os arquitetos indicam ele para o banheiro. Você imagina o porcelanato, pensa comigo, para a área gourmet, que é uma área onde tem muito mais abrasividade, sol, você pega esse porcelanato, onde é utilizado na área gourmet, bancada de porcelanato utilizado na cozinha, e você pega esse material, você coloca no seu banheiro, você vai ter uma longevidade 10 vezes maior, porque ali não tem mancha, não tem nada. Então você vai estar utilizando material de altíssima resistência e altíssima qualidade também no seu banheiro. Espero ter ajudado você nesse vídeo, um vídeo bem dinâmico, onde a gente foi direto ao ponto, onde eu deixei aqui imagens para você ver, com o passar do tempo, como que fica as bancadas. E um detalhe muito importante para você fazer sua bancada de porcelanato, é você escolher o profissional que saiba trabalhar com esse tipo de trabalho, porque assim você vai estar trazendo uma segurança para a sua obra, você vai estar investindo o seu recurso no local e no profissional certo, para assim você trazer uma altíssima qualidade, uma altíssima sofisticação e decoração para o seu ambiente, onde você vai passar a maior parte do seu tempo, da sua vida, desfrutando com a sua família, e assim você vai estar satisfeito com o material, tá bom? Então espero ter ajudado mais uma vez, e fica com a gente nos próximos vídeos aí.